Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 após a refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, sou enfermeira, e a nossa aula de hoje é o perigo escondido na barriga na diabetes tipo 2, mesmo que não seja obeso. E o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver literalmente o perigo que essa barriga esconde, mesmo não sendo obeso, como ela interfere tanto no descontrole da diabetes, como dificulta você baixar essa diabetes para 130 e outras consequências que essa gordurinha na barriga traz. E a gente vai entender detalhes disso para te mostrar esses perigos para você evitar. E o melhor, eu vou te dar 2 pontos chaves que você pode começar a fazer ainda hoje, que talvez você já faça ou saiba como fazer, mas não tenha tentado porque você não reconhece o perigo, então você não reconhece como evitar. Então vamos para a nossa aula. Essa aula de hoje, ela faz parte de uma série de vídeos que eu intitulei Diabetes Alta, o perigo que você não viu. O objetivo dessa série é te mostrar vários perigos escondidos que você não vê na diabetes alta, uma diabetes 200, por exemplo, e como esses perigos estão escondidos por dentro do seu corpo. Uma vez que você identifica, fica mais fácil de você não ter consequências ou não ser afetado por esses perigos da diabetes alta, dessa diabetes 200, por exemplo. Essa série de aulas de diabetes alta, o perigo que você não viu, está na playlist do canal Açucareto, justamente com esse nome. Então, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, eu já gravei ou estou gravando. De qualquer forma, vá lá e assista todos os vídeos dessa série. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida para você conseguir baixar a sua diabetes. E vamos para o nosso tema, né? O perigo escondido na barriga na diabetes tipo 2, mesmo que você não seja obeso, mesmo que não tenha obesidade. E o que é a gordura abdominal? Antes da gente iniciar, já vou te pedir para te inscrever no canal e curtir esse vídeo para não perder mais nenhum vídeo sobre diabetes tipo 2 para te ajudar a baixar essa diabetes. E também quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para outras pessoas. Então, de uma forma indireta, você está ajudando outras pessoas com conhecimento para diabetes para conseguir baixar a diabetes. Então, te inscreve no canal e curte esse vídeo, porque é importante tanto para mim, quanto para você, quanto para outras pessoas. Então, o que é a gordura na barriga? É a mesma coisa que gordura abdominal ou gordura visceral. A gordura que está dentro da barriga. E a gente vai entender esses detalhes e como afeta a diabetes e qual é o perigo que está por trás. Então, a gordura abdominal é a gordura que está na barriga, ou a gordura que está na barriga que está no abdômen, e que está por cima das vísceras, por dentro do abdômen mesmo. Então, ela é chamada desses 2 nomes, tanto gordura abdominal quanto gordura visceral. E qual a diferença entre elas? Tem diferença? A gordura abdominal nem sempre é daquela pessoa obesa, daquela pessoa que está muito acima do peso. E qual a diferença entre elas, né? De uma obesidade para uma pessoa acima do peso, qual a diferença nessa gordura abdominal? A diferença é que a pessoa com obesidade, ela está com gordura em todo o corpo, inclusive no abdômen, mas no corpo completo. A gordura abdominal, ela está dentro da barriga. Às vezes a pessoa está no peso ideal, mas apenas tem aquela barriguinha maior, e é muito comum no masculino. Mesmo essa pessoa que está só com a barriga aumentada, a gente já vai ver as medidas para você saber se você está com essa barriga aumentada ou não, ela acumula um perigo que está aqui dentro, que a gente já vai ver em detalhe. Então, tem diferença sim. Toda pessoa que é obesa, ela tem gordura abdominal, mas nem toda pessoa que
tem gordura abdominal, gordura dentro da barriga, ela é obesa. E o maior perigo, ele está aqui porque geralmente a gente não vê isso, não tem como fator que vai dificultar o controle da diabetes, baixar essa diabetes. A gente vai entender esses detalhes. Mas por que acumula aqui dentro, né? Aqui dentro da barriga? A maioria dessa gordura é acumulada por causa do excesso alimentar. A gente come hoje muito industrializado, muito refinado, que contém bastante açúcar, e é o açúcar da indústria, que ela usa bastante frutose, que é o açúcar das frutas, se acumula demais no fígado e também gera um processo inflamatório dentro do nosso corpo. E um conjunto disso, junto com o nosso estresse, junto com o problema de sono, junto com a correria do dia a dia e a falta de atividade física, faz com que a gente acumule. Então, várias coisas que fazem com que a gente acumule gordura no abdômen. E por que a gente acumula gordura no abdômen? Ora, porque é onde a gente tem espaço para acumular. Simples assim. Então, quando a gente tem excesso desses multifatores que eu acabei de colocar, a gente vai acumulando debaixo da pele. O primeiro que a gente começa a acumular é no fígado. Só que o fígado é um espaço pequeno. É um espaço pequeno, ele é pequeno para o nosso corpo, para acumular tudo isso de gordura. Depois a gente vai acumular embaixo da pele. Também tem um espaço limitado. A gente vai aumentando para os lados, mas é um espaço limitado. Aonde tem espaço para acumular essas gorduras? Nas vísceras, em cima das vísceras, no abdômen, aonde vai esticar e vai acumular sem problema, sem problema. Então, está acumulado ali a gordura abdominal porque foi excesso de alguma coisa, e principalmente da alimentação e a falta de atividade física, mas outros fatores também contribuem com isso. Então, essa diferença entre as duas. E aí, você pode estar se perguntando, né? E a gordura abdominal dificulta baixar essa diabetes tipo 2? Eu arrisco em dizer que ela pode ter sido o principal motivo para você ter diabetes tipo 2. Então, se ela é um dos principais motivos, né, que o aparecimento da diabetes tipo 2 é um conjunto, não é uma coisa somente, se ela é um dos principais motivos para o aparecimento da diabetes tipo 2, então ela também vai dificultar baixar essa diabetes, sair de uma diabetes de 200, de 250 para uma diabetes de 130. E talvez, quando você verifique a sua glicemia ali, você nem perceba isso, ou entre em algumas restrições alimentares e nem se atenta que o perigo está ali dentro da sua barriga também, para você não conseguir baixar a diabetes. E esse perigo, ele está em dois pontos, né? Em dois pontos principais. Tanto o aumento da resistência da insulina, isso quer dizer que você tem insulina, mas ela não funciona direito, quanto o aumento propriamente dito da glicose no sangue. E a gente vai entender esses dois detalhes aqui. Se você atentar para isso, e tiver uma barriguinha mais elevada, maior um pouquinho, você consegue baixar mais rápido a sua diabetes tipo 2. Então, a gente vai entender agora detalhado esses dois pontos. Tanto a resistência à insulina e também o aumento dessa glicose. A gente vai entender por dentro esse perigo agora, para que você saia desse perigo ou não entre nesse perigo, certo? E por que saber disso? Se tanto do excesso de gordura ou se você tem excesso, é importante para você baixar a diabetes. Porque você vai sair de um ciclo vicioso que tanto aumenta a sua glicose no sangue, quanto impede a sua insulina funcionar direito. E como você sabe se está com a gordura abdominal, né, com a circunferência abdominal, com a gordura abdominal, a gordura dentro da barriga? Tem vários métodos, tá? O que eu vou te mostrar aqui é um método simples. A gente tem métodos mais apurados de ressonância para ver a gordura abdominal,
principalmente de ressonância, né, ressonância magnética. Mas o que eu vou te mostrar aqui através de uma fita nos dá um indicativo da pessoa estar com essa gordura abdominal acumulada. Essa forma aqui, essa forma simples, eu ensino as pessoas que acompanham no método da açucareta a medir. Quando ela começa a entender esses perigos por dentro, que essa gordura abdominal traz, com o próprio dia a dia dela, ela consegue baixar. E aí ela consegue ir baixando essa glicemia, consegue baixando essa diabetes. Então, esse método simples mesmo é a circunferência abdominal. E aí você pode fazer com uma fita de costura. Claro que essa fita de costura não vai ser o método que um profissional de saúde, qualquer profissional de saúde vai medir, mas ele te dá uma leitura muito boa do que pode estar por dentro dessa barriga. E aí a gente vai ver a diferença masculino e feminino. E antes disso, eu vou te mostrar como medir. Uma das formas de você medir, e você sempre medir no mesmo local, é você pegar, sabe esse espaço entre a costela e o osso do quadril? Que fica tipo um vazio aqui, nessa lateral aqui do corpo mesmo. Então, você pega essa fita de costura mesmo, que é mais fácil de você ter em casa, e coloca nessa direção, um pouquinho em cima do osso e um pouquinho abaixo da costela, que vai dar certo nesse onde você coloca a mão e tem um vazio, literalmente, que tem só a musculatura do abdômen, né? E aí você coloca a fita e traz nessas laterais e traz aqui para frente e mede. O feminino, quanto mais se aproxima de 88, mais está aumentada. O ideal ali dá entre 80, 81, claro que vai variar de formato de corpo, mas essa margem aí de 82 a 88, por exemplo, já indica essa gordura abdominal acumulada. E acima de 88, já está bastante gordura acumulada dentro do abdômen. No masculino, essa mesma medida que eu acabei de falar, na circunferência abdominal, e até 94 tá ótimo. De 94 a 102, já está acumulando essa gordura abdominal. Acima de 102, quanto mais aumenta 102, 104, 109, 110, quanto mais alto, quanto maior que 100 essa medida, tem muita gordura abdominal. Mede aí e me diz, conte nos comentários como é que está a sua circunferência abdominal. Lembrando aqui que é uma forma de você se automedir. Quando você vai para o profissional de saúde, ele vai medir corretamente, numa fita inextensível, que a gente chama, mas só disso de você fazer em casa, que é mais fácil você ter uma fita de costura, você tem essa diferença. Então, quanto maior que 102, 104, maior que isso, no masculino, tem bastante gordura abdominal, e no feminino, quanto maior que 88, então de 80 a 88 ali já está acumulando bastante gordura abdominal. E a gente vê isso no feminino, principalmente pós-menopausa, porque altera alguns hormônios que fazem acumular mais gordura no abdômen. No masculino, independe da idade. Mas essa medida simples faz com que você observe. Às vezes você está no peso ideal, você não é gordo, mas tem aquela barriguinha aumentada, né? Principalmente o masculino. E se for diabético, isso te impede ou prejudica você baixar sua diabetes e entra num perigo que a gente vai entrar em detalhe. E se a pessoa não tem diabetes, ela pode desenvolver, porque
essa própria gordura faz com que aumente a resistência à insulina, que a gente vai ver agora também. E por que um perigo essa gordura abdominal acumulada, essa barriguinha aumentada, essa barriga aumentada na diabetes tipo 2? A gente vai entender esse ciclo agora. A gordura abdominal, aquela que acumulou, ela libera o que a gente chama de hormônios inflamatórios. Hoje é mapeado mais de 35 hormônios que é gerado pela gordura. Pela gordura. E a gordura abdominal está nesse rol. Então, ela gera os hormônios inflamatórios. Inflamação é uma reação do nosso corpo para tentar expulsar algo, para tentar se defender na realidade. A gente vai entender isso aqui. Mas como esse ciclo perigoso do excesso de gordura abdominal aumenta a diabetes e gera um perigo para você não baixar a diabetes, mesmo você não sendo obeso. Quando você tem gordura abdominal, excesso de gordura abdominal, ela gera hormônios inflamatórios que vão aumentar a resistência à insulina. E aí, o que é a resistência à insulina? Você produz a insulina lá pelo pâncreas, libera, mas ela não funciona. Então, é como se ela não existisse. A pessoa com diabetes tipo 2, ela produz a insulina, apenas não funciona direito. E é aqui que você tem que consertar essa diabetes por dentro. E a pessoa com diabetes tipo 2 é uma das únicas que dá para consertar essa diabetes por dentro, nessa resistência à insulina. Então, entender esses perigos te ajuda a baixar a diabetes. Aumentando essa resistência à insulina, o que acontece? O pâncreas produz a insulina, joga no sangue, mas ela não funciona. Aí aquele açúcar, ele está lá no sangue. Lembra que a insulina, ela tira o açúcar do sangue, ela deixa o açúcar em equilíbrio. Se eu tenho resistência, se a insulina não funciona, aquele açúcar não saiu do sangue, ele ficou lá. Ele ficou lá no sangue e não entrou na célula que seria o ponto final dele para ser processado. Então, eu tenho hormônio inflamatório, que é gerado pela gordura abdominal. Esse próprio hormônio, ele aumenta essa resistência à insulina, então você já tem dificuldade dessa insulina funcionar direito, aumenta mais essa dificuldade. Quando essa insulina não funciona e tem bastante açúcar lá no sangue, gera vários outros processos inflamatórios. Mas como esse açúcar ele não entra na célula, porque essa insulina não está funcionando direito, o pâncreas ele produz outro hormônio. Lembra que o pâncreas produz também insulina para tirar a glicose. Quando essa glicose continua lá e essa insulina não funciona direito, o pâncreas produz um hormônio chamado glucagon. Por que isso? É um mecanismo natural para que quando a gente durma, quando a gente passa muito tempo sem comer, o pâncreas faz isso para liberar algumas coisas lá no fígado para ser produzida a glicose. A glicose ela é essencial para a nossa vida. Se a gente não oferta pela alimentação, o corpo vai dar um jeito de produzir porque ela é essencial para a gente. Ela não pode estar em desequilíbrio, ela não pode estar aumentada demais porque também causa problema. Então, essa resistência à insulina é como se a insulina não funcionasse. Aí tem muito açúcar, ou é como se essa insulina não funciona direito. Aí tem muito açúcar, o pâncreas produz glucagon, porque essa célula não está entrando açúcar. Então, o pâncreas entende que ele precisa avisar o fígado para liberar a glicose acumulada ou algumas gorduras lá acumuladas para ser transformada em glicose. Quando o pâncreas produz o glucagon, também ele ativa uma enzima que a gente chama de lipase, que vai quebrar a gordura. E essa gordura que ele quebra é triglicerídeos, que é esse que a gente mede no laboratório, né? Mas é um tipo de gordura que é essencial para a gente. Aí só
pode, tudo questão de equilíbrio. E quebrando esse triglicerídeo, para que ele quebra? Para formar glicose, que vai para o sangue, e para formar ácido graxo, né, que é uma proteína, para formar ácido graxo, um componentezinho que vem dessa gordura. Então, essa quebra do triglicerídeos, ela acontece no fígado. E o fígado fica jogando açúcar no sangue. Aí eu quero te lembrar que a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela já tem resistência à insulina. Ela já não funciona direito, ela já tem excesso de glicose lá no sangue. E aí, quando tem essa gordura abdominal aumentada, o pâncreas produz um outro hormônio que quebra gordura lá no fígado, e essa quebra de gordura vai também gerar glicose. Então, quer dizer que vai aumentar muito mais essa glicose lá no sangue, além da sua alimentação, por uma quebra de gordura. Ainda não parou por aí. Completando o ciclo, quando quebra esse triglicerídeos aqui, esse ácido graxo ele vai ser queimado lá no músculo. E como a maioria das pessoas que tem diabetes não fazem atividade física, esse ácido graxo não é queimado, ele fica dentro da gordura, que a gente chama de adipócito. E o que acontece aí? Mais reação inflamatória. Como assim? O ácido graxo, que é esse componente da quebra da gordura, do triglicerídeos, quando ele está dentro da gordura ali, ele fica como um corpo estranho. E o que é um corpo estranho? É algo que está no nosso corpo que não é para estar lá. Só um paralelo para você entender o que é corpo estranho e como esse processo natural aqui de quebra de gordura, mas com excesso de gordura abdominal, vai fazer mal para a sua diabetes ou para você não baixar a diabetes. Por exemplo, quando você coloca uma farpa no dedo ali, e de alguma forma andou descalço, entrou uma farpa no dedo. Não acontece, pode acontecer um inchaço ali, fica vermelho, fica dolorido? Aquilo é uma reação inflamatória, porque aquela farpa é um corpo estranho. É uma parte que está ali no seu corpo, mas não é do seu corpo. Então, aquele inchaço e aquela sensibilidade de dor são reações inflamatórias. E aí, se não tirar aquela farpa, ela gera pus. O pus é as nossas células de defesas que vieram englobar aquela farpa para sair que não pertence ali. E quem faz isso, engloba esse corpo estranho, ou seja, qualquer corpo estranho que o nosso corpo reconheça como um corpo estranho, são os macrófagos. É o único ser que morre por você, são os macrófagos. E aí, no caso dessa farpa, gera pus justamente para sair ali. É o nosso processo de defesa. Trazendo para cá essa mesma leitura para gordura abdominal. Quando a quebra desse triglicerídeos aqui, que parte vai ser formado glicose, parte vai ser formado ácido graxo, que é queimado pela atividade física, que é queimado no músculo, e como ele não sai, porque a maioria das pessoas não faz atividade física, ele fica dentro da gordura, ele fica como corpo estranho. Então, ele desencadeia uma reação inflamatória igual a farpa. Vem vários macrófagos, né, mais várias células de defesa, tentar englobar, tentar tirar esse ácido graxo que está como um corpo estranho, porque não era para ele estar lá. Onde era para ele ser queimado, quando ele é quebrado, após ser quebrado o triglicerídeos, dentro do músculo. Como não fez atividade física, ele ficou dentro da gordura. E aí ele gera um corpo estranho. Mas quando vem esse macrófago, assim como lá na farpa, ele vai gerar inchaço, vai gerar vermelhidão, trazendo analogia de inflamação. Ele vai gerar uma inflamação.
e vai aumentar esses hormônios inflamatórios. Várias outras coisas nesse ciclo, e esses hormônios inflamatórios vão aumentar a resistência à insulina. Aumentando a resistência à insulina, o pâncreas produz mais insulina, que produz mais resistência à insulina. Tendo mais resistência à insulina, quer dizer, tendo bastante insulina, mas ela não funciona, não entra açúcar na célula, não entra glicose na célula. E o corpo entende que o corpo precisa buscar reserva. Aí o pâncreas produz o glucagon, que quebra mais uma vez essas gorduras, triglicerídeos, em glicose, volta para o ácido graxo que era para ser queimado dentro do músculo e não é queimado. Então, esse ciclo, ele se retroalimenta, tanto aumentando a resistência à insulina, quer dizer, fazendo o seu pâncreas produzir mais insulina, e se essa insulina não funciona, então essa glicose fica lá no sangue, você mede sua glicemia, dá 200, 300, que veio da alimentação, e todo o tempo o fígado está jogando glicose porque está quebrando gordura. E isso você não vê. Essa barriguinha, às vezes aumentada, você não vê. E aí você verifica a sua glicemia, faz algumas coisas e não sabe por que não está baixando essa diabetes. Você o seu peso não é considerado um perigo para descontrole da diabetes, porque você está no peso, mas a barriguinha está aumentada. Então, essa barriguinha aumentada, essa barriga aumentada, essa circunferência abdominal aumentada, ela esconde um perigo para a diabetes tipo 2, não só para o aparecimento de diabetes, para o surgimento da diabetes tipo 2, quanto para impedir que você baixe essa glicemia e controle essa diabetes de uma forma mais simples, de uma forma sem sofrimento ou de uma forma mais fácil. E isso é o que acontece na diabetes tipo 2 se não normalizar essa circunferência abdominal. Aí a gente vai ver isso agora, o que acontece. É o aumento dessa glicemia, o tempo todo você aumenta seus remédios, e aí cada vez aumenta mais essa diabetes, essa glicemia capilar, e você não sabe de onde. Você, às vezes, tenta entrar numa restrição alimentar, mas essa diabetes continua aumentada. Aí tem que aumentar em remédio, às vezes tem que ir para insulina, porque o descontrole está muito grande. Aí fica igual aquela diabetes bolsa de valores, né? Sobe e desce, fica uma loucura. Isso te dá uma angústia gigante, eu tenho certeza, quando acontece. Porque parece que essa agonia, essa angústia nunca vai acabar. E parece que você não vai ter paz para conseguir baixar essa diabetes de uma vez por toda. E talvez, se você tem essa barriga mais aumentada, seja masculino ou feminino, seja um ponto que esteja dificultando você baixar essa diabetes. Uma outra coisa que acontece são as consequências da diabetes. Aqui nessa playlist Diabetes Alta, o perigo que você não viu, a gente está abordando várias consequências, entendendo essa diabetes por dentro. E essas consequências acabam vindo num efeito dominó. Por quê? O ciclo se retroalimenta se você não baixa essa gordura abdominal. Aumenta a resistência à insulina, aumenta a glicose, tanto pela alimentação quanto pela quebra da gordura, aumenta os hormônios inflamatórios e fica nesse ciclo. Você aumenta cada vez mais a gordura abdominal, e não só a gordura abdominal, mas a gordura no corpo todo. Às vezes pode te levar o teu próprio corpo a consumir o teu próprio músculo e você emagrece e fica com só aquela barriguinha, com a barriguinha mais aumentada. Então, em várias consequências disso por dentro, além dos teus vasos, dos vasos, das veias e artérias e coração, que pode danificar por dentro e gerar uma série de consequências, como perda de pé, ficar cego, problema renal, parar o rim, ter que ir para uma hemodiálise, dor nas pernas, cansaço, insônia, a vontade demais de comer doce, entra num ciclo
negativo de consequências como um efeito dominó ali. Uma coisa vai puxando a outra. E às vezes a sua barriga, ela pode ser um ponto crucial. Se baixar a barriga, baixa essa diabetes. Mas eu vou te mostrar como você pode baixar essa barriga, tudo bem? E aí, como fazer para eliminar esse perigo escondido aí da barriga? Como fazer para baixar essa barriga de uma vez por todas para te ajudar a baixar essa diabetes? 2 pontos são cruciais, são essenciais. Esses 2 pontos que eu vou te falar, talvez você já saiba. O que você não sabe, ou talvez você não saiba, é como colocar em prática no seu dia a dia, de uma forma simples e que não gere sofrimento para você. E aí a gente vai ver esses 2 pontos chaves agora. O primeiro é não acumular mais gordura na barriga. E a gente vai entender isso agora. E o segundo é eliminar o excesso de dentro da barriga. Esse excesso de gordura. Então, a gente tem esses 2 pontos chaves essenciais. É eliminar e não acumular mais. E como a gente faz isso no dia a dia, sem sofrimento de um modo simples. Eu vou te mostrar agora, claro que tem várias formas de fazer isso, mas eu vou te mostrar agora o que eu faço no método açucareto com as pessoas que acompanham com diabetes tipo 2. São coisas simples do seu dia a dia, mas que talvez você não saiba o passo a passo. Vou te mostrar algumas coisas agora que talvez pode te ajudar. E como fazer isso, né, na prática sem sofrimento? A gente vai ver. Alimentação. Aí você pode dizer, não, mas minha alimentação eu já sei. Alimentação é a chave de tudo. Verdade? Disse que talvez você saberia. Mas você sabe como colocar isso em prática, sem sofrimento, para baixar a diabetes, comendo o que você gosta? É isso mesmo, dá para baixar a diabetes, dá para baixar a gordura abdominal comendo o que você gosta, entendendo por dentro com a alimentação. E onde está o maior erro das pessoas que tentam tanto baixar a diabetes quanto baixar essa gordura abdominal na alimentação? E isso identifico quando eu eu começo a acompanhar as pessoas com diabetes no método açucareto. Onde está o maior erro, né, nessa alimentação? E o maior erro é tentar entrar numa restrição absurda de alimentação ou achar que tem comida para diabético. Não tem comida para diabético. Tem alimentação que me alimenta, te alimenta. A nossa natureza do corpo, elas são bem parecidas, são iguais. O funcionamento do nosso corpo, na questão biológica, é igual. Então, não tem alimento para diabético. Tem alimento que vai te ajudar a funcionar o teu corpo melhor. Entender sobre alimentação é o ponto que você sai do erro. Entender como essa alimentação funciona por dentro, funciona para diminuir a barriga, quanto funciona para diminuir a diabetes, sem entrar em restrição absurda. Entender o que você come, o que você gosta de comer e como colocar em prática no dia a dia. No método açucareto, eu tenho uma técnica onde eu ensino as pessoas com diabetes, tipo 2, a baixar essa diabetes, através de uma técnica que eu chamo de refeição coquepé. É realmente ela comer o que quiser com prazer. Mesmo ela tendo uma receita do nutricionista, ela consegue aprender isso. Então, nessa refeição coquepé, ela entende os 3 grandes grupos alimentares, de proteína, fibra, o carboidrato ou açúcar, quanto mais de qualidade, melhor. E como esses 3 grandes grupos funcionam tanto para baixar a diabetes, quanto para eliminar e não acumular mais essa gordura abdominal. Então, a alimentação, ela vai fazer com que você não acumule mais a gordura abdominal. Não é o excesso, não é principalmente o excesso de alimentação que vai acumular a gordura abdominal? Então, se eu aprendo a comer, eu não preciso entrar em restrições absurdas e nem entrar em comida para doente. Se eu aprendo a comer no meu dia a dia, aprendo
a comer nos 3 grandes grupos alimentares de fibra, proteína e açúcar, e quando eu falo de açúcar o açúcar dos alimentos, quanto mais for dos alimentos é melhor, quanto mais de qualidade melhor. Qual a diferença do açúcar de qualidade para o não de qualidade? O que eu vou te falar o de não de qualidade, certo? É tudo que é refinado. Por que isso? Quando tem muito refinamento, tudo que tem mais de um componente ali num saco que você compra no supermercado, tem vários componentes, tem vários aditivos, e aqueles aditivos ali têm frutose. Por exemplo, num pão integral, numa torrada integral, por exemplo. Para ficar gostoso daquele jeito lá e durar anos, 2 anos ali, 1 ano na prateleira, o que é que a indústria faz? Ela acrescenta frutose, que é um açúcar que é extraído do milho, um blend para deixar douradinho, para deixar mais saboroso, para durar mais. E vários alimentos processados, várias comidas processadas, né, que está ali no supermercado tem esse tipo de açúcar. E esse tipo de açúcar, ele não só vai para o abdômen, quanto vai para o fígado, causando não só o fígado jogar também a glicose no sangue, mas também acumular gordura no fígado. E eu vou gravar um vídeo à parte disso, sobre a esteatose hepática, a gordura no fígado, como também ela faz com que dificulte você baixar essa diabetes. Então, o açúcar de qualidade é que está presente nos alimentos. Por que eu falo de açúcar no método do açucareto? Porque às vezes a gente acha que açúcar é o do cafezinho. É o do cafezinho, é o de mesa. O açúcar que está no molho de tomate, no molho shoyu ou em vários alimentos industrializados, muito refinados, que foram processados para estar aquele alimento, ele usa açúcar. Então, às vezes, você deixa de usar, você troca o açúcar pelo adoçante e compra um alimento que está intitulado lá para diabético e tem mais açúcar do que você imagina, justamente por esse processo. Então, o açúcar de qualidade é aquele que vem do alimento, aquele que vem do feijão, aquele que vem de uma batata, aquele que vem de uma fruta. Então, quanto mais você aprende isso, coloca nesses 3 grandes grupos alimentares, mais você baixa a sua glicemia e mais você diminui essa gordura abdominal. E o melhor, você vai consertando essa diabetes por dentro. E para isso, você não precisa comer comida de doente e nem precisa entrar em restrição alimentar absurda. A restrição alimentar, aquelas dietas restritivas, funciona para você baixar a glicemia, baixar a gordura abdominal? Funciona, mas você não consegue manter por muito tempo. E como você precisa baixar o tempo todo, manter baixa essa glicemia, se você não fizer de uma forma que gere hábito para você e que seja simples e vantajoso para você fazer no seu dia a dia, você faz uma semana e daqui a 2 semanas você volta ao triplo daquela vontade de comer até coisas que você não comia antes, porque você entrou numa restrição alimentar muito grande. Quando a gente entra em restrição, qualquer restrição, o nosso organismo, nosso cérebro, ele entra num estado de defesa e faz com que a gente queira aquele alimento ou queira coisas que geralmente não vão contribuir para o funcionamento do nosso corpo de uma forma positiva. Vai acumular mais gordura, vai aumentar a diabetes e outras coisas assim. Então, por isso que a restrição alimentar, ela não é ideal para aquelas dietas restritivas, não é ideal para você manter essa diabetes controlada, alcançar uma diabetes de 130 e manter esse açúcar ótimo o tempo todo. Então, o erro de baixar essa diabetes e diminuir a gordura abdominal está em achar que tem alimento para diabético ou nessas dietas restritivas, porque você não consegue fazer por muito tempo. Se você não consegue fazer por muito tempo, volta tudo de novo e você não consegue ter paz e uma vida de qualidade. E o segundo ponto essencial
é você eliminar o excesso que está dentro dessa barriga, o excesso de gordura. E como faz isso? Através da atividade física. Então, duas coisas que te ajudam bastante. A alimentação, tanto ela não vai fazer acumular, quanto ela própria elimina. A atividade física, além dela te ajudar também a eliminar o que está lá dentro, ela impede que você acumule a gordura abdominal. Porque lembra que quando a gordura se quebra, uma parte dela, que a gente chama de ácido graxo, ela vai queimar no músculo, e se eu fizer atividade física, eu vou queimando, eu vou eliminando isso. Mas qual atividade física que é melhor para a pessoa que tem diabetes? Para baixar essa diabetes. A melhor é aquela que você faz. Mas estudos mostram que a musculação, ela tem um diferencial gigante para a pessoa com diabetes baixar a diabetes e aí, com isso, também baixar a gordura abdominal. Porque com a pessoa que tem diabetes tipo 2, o problema não é só a gordura abdominal. Também é o excesso de açúcar no sangue, é a resistência à insulina. E a musculação, ela trabalha nesses 3 pontos. Como? Além de quebrar esse ácido, essa parte dessa gordura no músculo, e esse músculo começa a desenvolver, quando a gente faz exercícios que exigem força muscular, como na musculação, a gente usa glicose além da via insulina. A via insulina é o processo natural, o processo mais comum, que a gente come, esse açúcar vai para o sangue, vem da nossa alimentação, vai para o sangue, e a insulina tira e joga para dentro das células, inclusive para dentro dos músculos. Quando eu começo a fazer força com esse músculo, né, na musculação, por exemplo, o músculo, ele tem o poder de usar mais insulina, mais glicose, mais do que a insulina entrega, por outras vias que a gente chama. Tá? Então, ele já te ajuda a baixar a diabetes só por isso, além de queimar a gordura. E aí tem outros fatores positivos da atividade física. A musculação, você vai fazer isso em outras atividades físicas também. Só que quando você vai para outras modalidades, você não consegue dosar de acordo com o que você está hoje. Se você está me escutando aqui, possivelmente você não faz musculação ou não faz uma atividade física e acha que só a caminhada, só porque você tem 55 anos ou fazer uma caminhada de leve, e que não acha que você tem que evoluir na atividade física. E a musculação, independente do estado que você está hoje, inclusive pessoas com outros problemas, claro, com a liberação médica ali, ou problemas até cardíacos, fazem musculação, que você consegue dosar, você consegue ir evoluindo e ao mesmo tempo baixando a gordura abdominal, baixando a diabetes e consertando esse problema da resistência à insulina, que é o maior problema na diabetes tipo 2. Se você consegue consertar esse problema da resistência à insulina com alimentação, atividade física e contribuindo com sono, né, aprendendo a te colocar em favor da vida, em favor de tudo isso, você consegue baixar não só a gordura abdominal, mas também a diabetes. Então, a atividade física, a musculação, você consegue e tendo tudo isso, melhora em tudo isso, mesmo você começando do zero, nunca tendo feito musculação e evoluindo nisso. Claro que o acompanhamento de um profissional de educação física, ele é essencial para você ir evoluindo, para você não fazer exageros e independente se você tem algum outro problema de saúde, você vai conseguindo evoluir, vai conseguindo queimar essa gordura. Outras atividades físicas, elas demoram demais para você chegar nessa queima. Por exemplo, se você for correr, você vai demorar demais, você precisa correr demais. Então, como você possivelmente está iniciando,
você não consegue chegar nessa queima de gordura muito rápido e nem essa baixa de glicose muito rápido quanto na musculação. Ou outras modalidades que você pode fazer. Repito, que outras modalidades de atividade física também são importantes, que também contribui dessa mesma forma, mas a musculação, ela tem um ganho muito maior para você que tem diabetes, que você pode começar hoje mesmo. E qual o resultado de tudo isso? Desses 2 pontos chaves, né? Que é a alimentação, de você comer o que gosta, consertando essa diabetes por dentro e ao mesmo tempo baixando essa gordura abdominal, eliminando essa gordura abdominal e não acumulando. E também eliminando a gordura abdominal que está dentro da sua barriga. Qual o resultado de tudo isso? O resultado é que você elimina esse ciclo. Elimina esse ciclo de retroalimentação de resistência à insulina. Quando você elimina, vai diminuindo o que acontece por dentro do seu corpo, nos seus resultados. Baixa essa diabetes, você consegue alcançar realmente essa diabetes de 130 pós-refeição, você diminui a barriga, com a diminuição da barriga, de outros fatores que vêm em benefício disso, você aumenta hormônios sexuais, que é muito melhor para você. Também, a alimentação e a atividade física fica como hábito quando você faz desse jeito, que não gere sofrimento de um modo simples para você dentro do seu dia a dia, e quando você gera hábito, você consegue fazer por muito tempo, sem sofrimento, e mantendo esse açúcar ótimo o tempo todo no seu sangue, diminuindo a resistência à insulina. E uma coisa bem importante, crie o seu mapa de glicemia, que eu chamo no método da Açucareta de mapa diabetes 130. Realmente, esses dois hábitos são cruciais para que, da atividade física e da alimentação, para que você mantenha uma glicemia ótima, né, de 130, 2 horas após a refeição, e de 80 a 100 antes das refeições. E elimina esses perigos escondido dentro da barriga, como a gordura abdominal, além de eliminar as consequências da diabetes. E sobra tempo, né? Sobra tempo, você vive realmente uma vida de qualidade, não vive uma vida de doente. Vive a vida que Deus te fez para viver, a vida extraordinária que Deus te fez para viver. A diabetes só é uma etapa para você cuidar, mas que ela não... Quando você consegue colocar isso no seu dia a dia de uma forma simples, tanto a alimentação quanto a atividade física, você vive em paz, né? Realiza os seus sonhos, realiza os seus objetivos, que você ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para contribuir com o mundo, independente da sua idade. Deixa nos comentários se você gostou desse vídeo, se você não gostou, também é importante para eu saber. Deixa as tuas dúvidas, o que você quer saber mais aqui no canal Açucareto sobre diabetes tipo 2, e assim a gente vai se comunicando. Quando você escreve nos comentários, é a forma da gente se comunicar. E aí eu vou gravando outras aulas para você, para te ajudar a baixar essa diabetes para 130 pós-refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Compartilhe com 2 pessoas que têm diabetes tipo 2, que são pré-diabéticos. Eu tenho certeza que vai estar ajudando essas pessoas, conhecendo esses perigos que ela pode ainda não ter visto, como você já viu, tanto para desencadear o descontrole da diabetes, quanto o perigo para não conseguir baixar essa diabetes e ter várias consequências. Então, já compartilhe que você vai estar ajudando essas pessoas também. E até a próxima aula.